Boas-vindas! 3 pilares para elevar a autoestima no processo de emagrecimento. Seja muito bem-vindo, bem-vinda. Oi, boa noite. Seja bem-vinda, tudo bem? Vamos aguardar um pouquinho. Temos um convidado hoje, o Edson Gabriel. Oi, Lúcia, boa noite. Vamos aguardar um pouquinho o Edson chegar para a gente começar a falar sobre esse tema tão importante. Melhorou a luz agora, né? Que é autoestima. Nossa, como é importante para a nossa vida, para o desenvolvimento dos nossos projetos, no processo de autoconhecimento. Quem tem autoestima, eu digo que já tem meio caminho andado, né? Se sente mais seguro. Vamos falar sobre esses aspectos, o que envolve a autoestima. E inclusive é um assunto que é muito presente quando a mulher ela vem para um processo de emagrecimento, quando ela está acima do peso, quando muitas vezes ela não se reconhece ao se ver no espelho. E aí ela fica naquela baixa autoestima que prejudica o processo, né? A gente sabe que o processo de emagrecimento é desafiador. Então, o quanto essa mulher puder trabalhar a autoestima para que ela se sinta bem com o seu corpo, para que ela se olhe no espelho, ela comece a se enxergar, a se reconhecer. Muitas vezes é aquela mulher que engravidou e ela não voltou ao peso que ela tinha antes da gravidez. Ela passou por algum processo, alguma doença, e ela adquiriu aquele peso e agora ela não está conseguindo perder, né? Então isso mexe com a autoestima feminina. Vamos aguardar aqui o Edson chegar. O Edson é analista corporal. Deixa eu ver se eu consigo. Cadê o Edson? Vamos aguardar um pouquinho o Edson aqui. Mandei uma mensagem para ele no privado. Então, a autoestima a gente sabe que é tudo, né? Mexe muito, está muito relacionada com a autoconfiança. Então, a pessoa que tem autoestima, ela já tem ali meio caminho andado lá. Bom, enquanto a gente aguarda o Edson, eu vou falar um pouquinho aqui sobre autoestima, né? Eu peguei aqui um conceito. E olha só, o conceito que a gente encontra quando a gente dá um Google, né? O que é autoestima? O que essa palavra significa? É uma avaliação subjetiva que um indivíduo ele faz, né, de si mesmo como sendo intrinsecamente positivo ou negativo em algum grau. E essa avaliação que o indivíduo faz, ele envolve muitas crenças, né? Crenças, inclusive, com emoções autossignificantes associadas. Como assim, Débora? O que é isso? Envolve muitas crenças, depende muito de como foi o ambiente dessa pessoa, né? Se essa pessoa ela teve, né, pessoas, qual era a avaliação, qual era a importância da autoestima que as pessoas davam quando essa pessoa, né, estava ali na fase do desenvolvimento da personalidade. O que ela ouvia dos pais, dos tios, dos primos. Tudo isso a gente sabe que tem importância durante o desenvolvimento da personalidade. Já chegou o Edson, vamos lá. Deixa eu chamar ele aqui. Então a gente sabe que isso afeta a autoestima do indivíduo e gera muitos efeitos aí na fase adulta. Muitas vezes os resultados que a pessoa tem. Oi, Edson. Boa noite. Olá, tudo bem? Tá me Tudo ouvindo bem? jóia. Tudo bem, e você? Show de bola, tudo ótimo. Deixa eu só afastar um pouquinho, eu tô muito próximo aqui da tela. Tá, fica à Desculpa o atraso, vontade. mas eu realmente me confundi com o horário. Ah, imagina. Achei que ia ser às 8, mas tá tudo bem. Você tá me ouvindo bem? Estou.
Ah, Estou. muito bom. Então, eu Maravilha. estava falando, Edson, enquanto você chegar, primeiramente quero lhe agradecer pela sua gentileza, sua disponibilidade de estar aqui com a gente, né, conversando com minhas seguidoras, os meus seguidores. E aí eu gostaria de pedir para você se apresentar. O Edson é analista corporal, né, Edson? Faz um trabalho de mentoria, de mentor de mulheres, né? Então eu vou pedir para o Edson se apresentar, falar um pouquinho aí da experiência. Tem ampla experiência nessa parte de desenvolvimento humano. Então, Edson, seja bem-vindo por aqui. Fique à vontade aí para se apresentar para a gente. Ah, Débora, obrigado. É uma honra estar aqui compartilhando com você esse momento, né, que a gente vai poder falar um pouco sobre temas relacionados às mulheres, à autoestima, à melhor qualidade de vida, e outras coisas ligadas, né? Eu já tenho, eu estou nesse ramo do desenvolvimento humano há mais de 3 anos. Nesse caminho, eu tive a oportunidade de atender mais de 500 famílias até hoje. E aí, por conta disso, eu tenho uma experiência bem profunda no que diz respeito a emoções e comportamentos das mulheres, e, ao mesmo tempo, a gente fala muito do que acontece com a família, né? Eu tenho uma referência de família saudável que eu desenvolvi, que eu aplico no método que eu desenvolvi, e com isso a gente consegue ajudar bastante gente. Então, eu tenho eu me sinto muito feliz, muito realizado com esse trabalho. E uma das áreas que a gente tem abordado também, nesse momento, é justamente a questão do emagrecimento, principalmente voltado para as mulheres, né? Então, esse é o nosso objetivo. Estamos iniciando hoje, eu e um parceiro aqui na minha região, um projeto focando nas questões emocionais das mulheres que não conseguem emagrecer. Então, eu sei que tem todo um arcabouço por trás disso, que envolve tanto a fisiologia quanto as questões físicas, né? Mas também a gente entende que a questão emocional é muito importante nesse processo de emagrecimento. Total, total envolvimento, né, Edson? Inclusive, assim, hoje o nosso foco, quando uma pessoa vem para mim, ah, Débora, eu preciso emagrecer. Uma das primeiras coisas que eu falo para ela é que muitas vezes ela vem com aquela carga, né? O que que pode comer, o que que não pode comer, com aquelas dúvidas. Eu falo, ó, se acalma, que o alimento é o seu menor problema para emagrecer. Existe algo muito mais profundo, principalmente se você quer manter os quilos, que é a questão do controle emocional, né, de você olhar para dentro. E por isso que hoje, tanto eu quanto o Edson, a gente trabalha com autoconhecimento, né, Edson? Porque a gente sabe que antes de você conseguir algum objetivo, inclusive assim, o que vai te ajudar a perseguir e alcançar esse objetivo, realmente é você olhar para dentro, né? E fazer aquelas mudanças que muitas vezes vão ser determinantes no resultado, né, Edson? Isso. Quando a gente fala em mudança, é importante trazer esse conceito de rotinas, né? Inclusive dentro do método que a gente utiliza nesses processos de emagrecimento, tem 3 aspectos muito importantes. Eu divido em 3 pilares. Um deles é essa questão emocional, né? Por que é que uma pessoa precisa estar acima do peso? Por que é que ela precisa desse excesso na vida dela? E isso tem uma questão emocional, a gente olha para isso por esse aspecto emocional. Existe um segundo pilar que se refere às rotinas. E quando a gente fala de rotina, é tudo que envolve o dia a dia dessa pessoa, desde os hábitos alimentares até o ciclo circadiano, que envolve sono e horário de se alimentar e tudo mais. E a terceira parte, que é a parte física, fisiológica, ela acaba sendo quase que uma consequência quando você tem bem mapeada essa questão emocional e a questão de conseguir lidar com suas rotinas e com seus hábitos. Uhum. Com certeza. Eu vou pedir para você falar mais disso, mas antes eu estava contextualizando o pessoal aqui a respeito do conceito de autoestima, né? Perfeito. Então, eu peguei um conceito aqui do Google que ele fala o seguinte: é uma avaliação subjetiva que uma pessoa faz de si mesmo, que pode ser positiva ou negativa.
E esse ser positivo ou negativa está muito relacionado às crenças dessa pessoa, às vivências que ela teve na infância, durante a formação da personalidade. Então, o que era o bonito para as pessoas que cuidaram né, que estiveram nos primeiros anos de vida, o que era o belo? Será que era o cabelo cacheado? Será que era o cabelo liso? Né? E a gente sabe que isso afeta muito a aparência física, né? Então, muitas coisas, né, podem afetar profundamente a autoestima de uma pessoa se esses primeiros anos, eu acredito muito, aquela base, né, que você teve ali nos primeiros anos, ela não foi tão cuidada, não tinha adultos ali que tinham uma certa maturidade emocional para preparar a cabeça dessa pessoa e fazer com que ela tenha uma autoestima saudável, né, Edson? Sim. O que você acha desse conceito? Então, a autoestima, ela está ligada ao amor e à quantidade de percepção que as pessoas têm de se sentirem cuidadas, amadas e importantes no meio em que vivem, né? No ambiente em que vivem, ou seja, pelas pessoas que são importantes para elas. E o adulto, ele realmente traz um conceito de autoestima que foi formado lá na infância, né? Repetindo aqui o que você falou, mas que é muito importante a gente colocar isso de novo. Porque o que eu entendo? Imagina que a criança nasce zerada de emoção e de mente e de cognitivo, né? E a primeira fase da vida dela, os primeiros anos, ela vai ser extremamente emocional, quase que 100% emoções. As 4 emoções básicas de todo ser humano: amor, alegria, tristeza, medo e raiva. Alegria, tristeza, medo e raiva. As 4 emoções básicas. O amor é uma necessidade de todo ser humano, de toda criança. Mas, basicamente, todas as experiências que essa criança vai viver nos primeiros anos de vida vão levar para uma dessas sensações, para uma dessas emoções. O que acontece é, a mente, o cérebro dessa criança é tão moldável. Imagina assim, que o cérebro da criança é como se fosse uma massa de pão que não foi assada. Então, ela é moldável, completamente moldável. E cada experiência que essa criança vive tem uma carga emocional muito maior do que para um adulto. Então, cada experiência emocional dessa, vou chamar aqui de trauma, e pode ser um trauma positivo ou negativo, não é só o negativo da parada, né? Mas cada experiência dessa é como se fosse um dedo que você enfia nessa massa e esse buraco fica lá. Cada experiência traumática dessa. Então, à medida que ela vai vivendo experiências traumáticas, esses furos são feitos como se fosse um dedo furando a massa de pão, e quando ela amadurece, é a analogia dessa massa de pão ser assada. E aqueles furos que representam emoções vão ficar gravados nessa massa, nesse cérebro dessa criança. E aí o adulto vem para a vida com uma série de traumas, de comportamentos e de emoções que ela nem entende. Ela só sente, ela só tem. Isso vem porque lá na infância ela foi moldada assim. E o que eu quero dizer com isso? Quando a gente fala de autoestima, e eu falei aqui do amor, é basicamente isso. Toda criança vem ao mundo com o direito natural de ser amada, de receber carinho, de receber cuidado. E aí ela chega ao mundo, ela reconhece os pais ou aqueles que vão cuidar dela, que vão educá-la, e ela ama incondicionalmente esses pais. Se por algum motivo esses pais não conseguem dar para ela essa quantidade de amor, de cuidado, de carinho, e assim, a percepção da criança, na percepção dela, por mais que os pais façam o melhor que eles podem, pode ser que para ela seja insuficiente. Nesse lugar, essa criança vai crescer com uma sensação de que não foi amada o suficiente, de que ela não é importante e de que ela talvez não mereça receber ajuda e se sentir pertencente aos lugares onde ela vive. É uma sensação inconsciente por conta daquela percepção da criança. Então, a autoestima vem desse lugar da pessoa não se valorizar, dela não se priorizar por conta dessas sensações inconscientes que ela traz desde criança. Por que é importante a gente trazer esse conceito, que ele é bem lógico, bem racional, para a gente falar de emoções? Porque toda pessoa, todos nós, a gente tem um ciclo de funcionamento, de comportamento que entra no que a PNL chama num ciclo de pensar, sentir e agir. Então, tudo que eu faço, primeiramente, é baseado em experiências que eu já vivi ou comparando com as coisas que eu já vivi. Então, quando bate a porta, bateu a porta.
eu vou pensar, a porta bateu porque não tinha o caos, né? É um pensamento simples que não me dá nenhuma emoção. Se, porventura, quando eu era criança, meu pai brigava com minha mãe, um exemplo aleatório, tá? Meu pai brigava com minha mãe, e toda vez que meu pai saía de casa, ele batia a porta, essa porta que bateu agora que eu sou adulto, ela pode representar para mim uma experiência de abandono, uma experiência de medo, uma experiência de ansiedade. Porque tem uma carga emocional ligada a isso por uma experiência que eu vivi na infância. Então, esse pensamento de que a porta bateu e que isso pode representar uma rejeição ou um abandono, faz com que a minha sensação de solidão ou de me sentir com medo, triste, ansioso, me leva para esse lugar de ter uma ação proporcional. É o agir, ou melhor, é o pensar, sentir e agir. Quando eu penso que aquele bater de porta representa um perigo, a minha sensação pode ser de ansiedade, pode ser de medo, de frustração, de tristeza. Por conta disso, a minha ação vai ser proporcional. As pessoas que têm uma baixa autoestima, elas veem gatilho de abandono, de rejeição, de exclusão em vários aspectos da vida, em várias coisas que para a maioria das pessoas é simples, mas para essas pessoas com autoestima baixa, isso acaba refletindo de uma forma mais desproporcionalmente impactante. Então é importante ter esse conceito. Porque quando eu falo isso... acaba levando para comida, né, Edson? Isso, porque acaba aí assim... levando para comida, é o comer emocional que hoje a gente fala, né? Então você vê que assim, tudo parte de um pensamento, né? Que você falou em PNL, é a PEC, né? Você tem um pensamento que gera um estado emocional, que por sua vez gera um comportamento. Então Perfeito. tudo gira, por isso que é tão importante a gente cuidar da nossa mente, do que a gente recebe de estímulos, tanto visuais como auditivos, o ambiente que a gente tem de pessoas. Porque se a gente não cuida da nossa mente, a gente fica naquele eterno ciclo de comportamentos que não nos ajudam, né? Nesse processo, inclusive, de autoestima. Então, aquela coisa, aquela pessoa que já se olha no espelho e não se acha bonita, ou até evita o espelho, o que é muito comum também. Então, é muito pertinente essas coisas que você está falando aí. Sim, e quando a gente está falando de... Estou anotando aqui, só para não esquecer uma ideia aqui. Quando a gente está falando de autoestima, duas sensações estão presentes na vida de uma pessoa que tem uma baixa autoestima. Uma é a sensação de abandono de que está sozinha, e a outra é ela se cobrar demais, ela ter um grau de perfeccionismo que é muito elevado, que faz com que ela se chicoteie na vida o tempo todo. Essa sensação de estar sozinha, essa sensação de abandono vai levar para comportamentos que têm o objetivo de suprir essa falta, e nesse lugar a comida entra de uma forma não saudável. Porque a falta de ter com quem se sentir acolhida e cuidada faz com que ela busque suprir isso na comida. Não só na comida, pode ser que sejam outros comportamentos não tão saudáveis, não tão equilibrados, mas a comida é um deles. A cerveja é muito presente, a cerveja, né? Hoje eu vejo, assim, mulheres... Eu tenho algumas pacientes, assim, dependentes, viu, Edson? Dependentes da cerveja, outros vícios... Então, Sim, não é só a comida, né? A gente sabe que são coisas que geram muito prazer e a gente sabe que a comida gera prazer. E é por isso que é tão comum em pessoas que aumentam peso, né? Situações de compulsão mesmo. Que é uma busca por você ter um prazer ali imediato, né? Para você se sentir bem. Por exemplo, quando você está se sentindo abandonado, se sentindo... cobrado, né? Enfim, nessa dor, né, de vida. E aí você acaba buscando a comida para ter aquele leve prazer, só que a gente sabe que não resolve o problema, né, Edson? Porque é preciso a gente ir na causa, né? Na causa. Porque a comida, ela vem para suprir, como você disse, uma falta de um acolhimento, de um cuidado que essa pessoa precisa, e ela não aprendeu a comer agora. Provavelmente ela já tem esse comportamento desde muito tempo, porque lá, quando ela estava sendo moldada, provavelmente já faltava esse cuidado, esse carinho que ela está sentindo hoje. E assim, a gente está falando aqui de uma das formas, né, de um dos motivos para esse excesso de peso. Porque, de novo, a autoestima. A primeira coisa que a gente observa numa pessoa com baixa autoestima, entre outras, é que essa pessoa ela não se prioriza, né? Então, quando a gente fala de 3 passos simples para que você possa aumentar a sua autoestima,
O primeiro deles é você aprender a se priorizar na vida. O que tem por trás disso? O que a gente chama de dependência emocional. Que a dependência emocional nada mais é do que você precisar de cuidado e carinho de alguém ou das pessoas, e por conta disso você se anula e se prejudica para agradar alguém. Como este agradar alguém nunca acontece, você precisa lidar com isso de alguma forma, que pode ser a comida ou outros comportamentos em que realmente você se prejudica para tentar agradar as pessoas. Uma outra forma de dependência emocional é quando você está acostumada a cuidar de muita gente, a olhar mais para as pessoas e o bem-estar das pessoas do que para o seu próprio bem-estar. É um outro lugar onde você precisa ser muito forte, você precisa ter muita resistência, e como você não se prioriza, ou seja, está sempre olhando para alguém, e você não consegue relaxar, descansar e ter momentos em que você se sente verdadeiramente leve e tem prazer, isso também acaba repercutindo no aumento de peso, no excesso de peso. Então, a questão da autoestima precisa sim ser trabalhada, isso precisa ser olhado com muita atenção, e a base da autoestima você é a pessoa mais importante da sua vida. Se este conceito fizer parte da sua vida e você olhar para tudo que você faz à sua volta, se colocando como prioridade, eu tenho certeza que muito rapidamente as coisas vão começar a melhorar. Meio caminho andado, né, Edson? Meio caminho andado. Uma boa parte do caminho andado. Porque o primeiro ponto é você se priorizar, você aprender a ser a pessoa mais importante da sua vida. Para algumas pessoas, parece ser egoísmo. Como assim eu vou ser a pessoa mais importante da minha vida? Né? E aí eu sou mãe, eu sou esposa de alguém, eu tenho alguém que eu cuido, seja meu pai, minha mãe, qualquer pessoa que faça parte, né, desse ambiente. Os filhos, né? Então, uma mãe que diz que o filho é a pessoa mais importante da vida dela, ela não está se priorizando, e isso não é bom. Porque uma criança que vem com a responsabilidade de ser a pessoa mais importante da vida da mãe, ela está com um peso muito grande nas costas. E os filhos, eles precisam que os pais sejam felizes, que os pais sejam prósperos, que se amem, que tenham um bom relacionamento, porque isso é referência de vida para essa criança. Então é muito mais saudável esta mulher ou esse pai se priorizar, fazer o que precisa para ter uma vida incrível, com sucesso, com amor, com prosperidade, para que esta criança, para que esse filho veja, tenha um exemplo saudável de vida. Aqui a gente começa a sair um pouquinho do nosso tema central, mas está tudo ligado. Está tudo ligado. Perfeito. Essa informação é tão... Só isso aí que você falou, isso aí dá muito pano para manga. Muito pano e a pessoa virar a chavinha para isso, é tipo assim, eu tenho meu filho, eu tenho meu marido, minha família, meu trabalho, mas eu preciso tirar tempo para mim, eu preciso me cuidar. Uma das coisas que eu mais escuto de quem vem para mim é falar assim, nossa, o meu tempo é muito corrido. Gente, ninguém tem tempo. Se você for ver, todo mundo tá lotado de coisas. Mas o que que faz? Por que que uns conseguem fazer exercício? Por que que uns conseguem se organizar na alimentação e outros não? É a prioridade. Né? É importante para você. Então, fazer o quê, né? Você vai buscar achar um espaço. E depois que você encontra esse espaço, você vê assim, poxa, isso me faz tão bem, me faz mais produtiva, me faz me sentir melhor, sou uma mãe melhor, porque eu estou bem fisicamente. E emocionalmente também, né, Edson? Sim. Você se priorizar vai mexer basicamente com as suas emoções. Porque, de novo, né, a coisa do pensar, sentir e agir. Os pensamentos que você tem, se eles estão ligados a um autocuidado, a você fazer as coisas que você gosta, a você se permitir ser leve, descansar e relaxar, isso vai te colocar num estado de vibração, de energia, que é muito mais saudável, muito mais positivo. O que te dá mais vontade de fazer coisas por você mesma e pelas pessoas à sua volta, e as pessoas vão sentir. Eu acredito muito em física quântica, em inconsciente coletivo e outras teorias que fazem com que as pessoas se liguem nesse universo, nesse mundo, né? Sem entrar aqui na questão religiosa nem espiritual. Mas eu acredito sim que as pessoas se ligam pela energia. Se você é uma pessoa que está acostumada a não se sentir importante, a não se priorizar, como é que alguém vai te priorizar se você não está se cuidando? Nesse lugar, a sensação de abandono e solidão é maior, e a autocobrança para ser mais perfeito, para que as pessoas te aprovem, para que as pessoas te reconheçam,
acaba virando um comportamento muito pesado, que vai te sobrecarregar e vai te colocar num lugar de infelicidade. Então, olhar para isso num primeiro momento com esse racional, entra nessa primeira parte do pensar. Que o convite aqui, né, Débora, é para que as pessoas que estão nos ouvindo e que vão nos ouvir, que não nos ver, né, que elas passem, sim, a se priorizar, porque a primeira pessoa que precisa me amar sou eu mesmo. Porque uma vez que eu me amo, eu estou irradiando essa sensação, essa energia, essa vibração de bem-estar, de amor, de capacidade que eu tenho, e as pessoas que vão se conectar comigo vão estar nessa mesma vibração, nessa mesma energia. Ah, falou lindo agora. Foi quase poético. Eu acredito muito também nessa questão da energia, sabe? O espírito, até porque a gente não é só matéria, a gente é espírito, né, Edson? Então, eu acredito, né? Eu acredito sim. E essa questão da a gente se conectar, a gente percebe quando a gente chega perto de uma pessoa negativa, meu Deus, chega aquela carga pesada, né? É, E isso reflete, geralmente quem tem autoestima é uma pessoa que irradia uma sensação boa, você gosta de estar perto, é agradável, né? E então faz todo sentido isso aí que você está falando. sim. E, de novo, né, dentro dessa linha de falar de uma coisa racional para explicar emoções, porque uma pessoa que está buscando emagrecimento, com certeza, ela tem um jeito de lidar com as suas emoções, ela tem uma característica de comportamento que são já mapeadas, que a gente conhece, que a gente está acostumado a lidar com isso no dia a dia. Então, a gente entende que aprender a sair desse ciclo de autocobrança, esse ciclo de sentir-se sozinha e abandonada, exige ações práticas que precisam ser colocadas no dia a dia para que essas sensações mudem. Porque, assim, é um comportamento automático, um comportamento que, se a pessoa não tem essa consciência inicial que a gente está trazendo aqui, ela vai continuar se sentindo insatisfeita, infeliz, frustrada por muito tempo, e isso acaba não tendo uma resposta efetiva. Porque se você fizer, por exemplo, um programa de acompanhamento, de emagrecimento, sem ter essa consciência das suas emoções, dos porquês dos seus comportamentos, a chance de, caso você emagreça, você voltar a engordar é muito grande. E, ao contrário, se você entende os porquês que você precisava estar acima do peso, e quando você lida para isso de uma forma mais consciente e focada no seu bem-estar, os resultados vão ser muito mais duradouros. Os resultados vão persistir por uma vida, porque, de novo, a gente vai entrar nessa questão do comportamento das emoções, depois a gente vai atacar a questão dos hábitos e das rotinas que precisam sim ser corrigidos, porque, vamos lá, toda pessoa que está acima do peso, mesmo nós, que eu não considero tão acima do peso assim, me considero bem em forma, mas mesmo nós temos na nossa rotina hábitos que às vezes precisam ser moderados, mudados ou até mesmo ressignificados. Porque é importante. Do jeito que eu faço hoje, eu tenho os resultados de vida que são os que estão presentes. Se eu quero ter resultados diferentes, eu vou precisar mudar alguma coisa. E mudar alguma coisa não pode ser com sofrimento. Mudar alguma coisa tem que ser algo que faça sentido para mim e que me traga vida, que me traga leveza e que me traga prazer. Inclusive de poder comer o que eu quiser, claro que assim, dentro de um limite do que é equilibrado, sem preocupar se isso vai me engordar, se isso vai me emagrecer ou não. Porque a questão básica não é a comida que está te engordando. O que está te engordando é você estar comendo as suas sensações e as suas emoções. O que está te engordando é a falta de cuidado, de acolhimento e carinho que você vive no seu dia a dia e que faz com que você precise suprir isso comendo, ou mesmo que você não coma muito, faça com que você tenha que ser maior, tenha que ter um corpo com mais volume, para Né? que as pessoas, para que as pessoas te vejam, para que as pessoas te notem. Então, a gente tem os motivos emocionais do porquê isso acontece. E o mais importante, né, Débora, a gente sabe o que fazer com isso. Né? Sim, e você vê que dessa forma, Edson, que a gente trabalha, o emagrecimento ele fica muito mais profundo. A gente E consegue permanente. ir nas causas que estão te levando para o excesso de peso, que estão te levando para a comida, né? Um dia desses eu atendi uma pessoa e ela perguntou assim, Débora, ela estava interessada em conhecer o programa, né? A dieta da personalidade, o meu método de emagrecimento. E ela falou assim, Débora, você garante o resultado? Como é que é essa questão, né? Você garante que eu vou manter os quilos?
Aí eu falei, essa garantia é só com você, eu não tenho como te dar. Por quê? Porque a gente fornece o caminho e você é que vai precisar fazer os seus ajustes de comportamento, você vai precisar olhar para dentro, né? Agora, uma coisa que eu sempre falo, depois que você vê uma coisa, não tem como você desver, né, Edson? É, É aquela coisa. Você pode até querer voltar àqueles velhos padrões, mas você vai ficar incomodado por você ter conhecido, ter tido acesso a um conhecimento, e a gente sabe que conhecimento liberta, né? Então, você ter acesso àquele conhecimento, entender as causas que estão te fazendo você engordar e você voltar para o seu modo antigo de viver. É uma escolha, tá tudo bem, mas isso vai te incomodar de alguma forma. Isso eu acredito. Porque não tem como você desver uma coisa que faça sentido para você, que esteja explicando. E é impressionante, Edson, quando eu vou explicando essa questão da função do peso, é unânime. Todas elas falam assim, Débora, faz sentido. Faz sentido. É impressionante, elas dizem. Então, é aquela coisa, né? Você voltar, não tem como você desver uma verdade que você acabou de conhecer. é. Porque essa consciência que o processo traz, ele é muito importante, porque uma vez que você tem essa consciência, você pode fazer escolhas diferentes. Porque uma vez que eu sei, quando eu não sei por que eu estou agindo, eu simplesmente estou agindo no automático. A partir do momento em que, mesmo eu sendo uma pessoa extremamente emocional, eu me permito entender os porquês, as razões dos meus comportamentos e dos meus hábitos, eu posso fazer diferente, eu posso fazer escolhas melhores. Né? E essas escolhas melhores, elas vão passar pelo segundo aspecto, né, da autoestima, que a gente falou aqui do primeiro, que é justamente você se priorizar. Isso é fundamental, que você seja a pessoa mais importante da sua vida. Você tem que ser a pessoa mais importante da sua vida. Bom, segundo aspecto é que é preciso ter desejo de vida. Porque quem não tem desejo de vida está vivendo no automático. Quem não sabe para onde está indo, vai para qualquer lugar, né? Isso é uma frase aí dos coaches aí, que, né, é muito repetida, mas é uma grande verdade. Porque se você não tem desejos claros do tipo de vida que você quer ter, seja um relacionamento com amor, com carinho, com acolhimento, seja um resultado profissional, uma realização profissional, seja ter filhos que você educa de uma maneira para que esses filhos sejam pessoas maduras, seguras, né, e confiantes, ou qualquer outro objetivo, e são objetivos materiais também, quero morar numa casa melhor, quero viajar, quero ter, sei lá, um carro, quero passear, o que quer que seja. É importante ter objetivo de vida. Quem tem objetivo de vida, quem tem desejo de vida, quem se permite ter desejo de vida e está se priorizando, é uma pessoa que está pelo menos uns 10 passos na frente das demais. Porque, de verdade, uma das maiores dificuldades das pessoas é aprenderem a desejar, é olharem para a vida e saberem o que querem da vida. Né? Porque, de novo, esse funcionamento, esse existir no automático, ele é ruim, porque eu não sei para onde eu estou indo, eu não sei o que eu faço. Então, se eu acordo, por que eu acordo toda manhã? Essa é uma pergunta que pode se fazer. Por que é que você acorda toda manhã? O que é que te motiva a sair da cama toda manhã? Se você não tem um objetivo claro, um objetivo definido, para sair da cama toda manhã, isso vai dar problema para os resultados da sua vida. E um outro aspecto muito importante é, todos nós podemos fazer escolhas ou pensando no prazer da vida, ou pensando em fugir de alguma dor. Normalmente, fugir da dor é alguma coisa que eu vivi no passado que eu não quero repetir, e buscar prazer eu quero ter uma vida com leveza, com resultado, onde eu possa realmente ter boas sensações. E você precisa fazer desejos de vida que sejam sempre focados em ter prazer. Porque fugir da dor não é suficiente. Do tipo, vamos falar de relacionamentos. Eu não quero ter um marido que seja grosseiro. É fugir da dor. É diferente eu falar assim, eu quero ter um marido que seja carinhoso, que seja parceiro e que queira realizar os desejos de vida junto comigo. Uma coisa é prazer e outra coisa é fugir da dor. Eu não quero um marido que seja distante, que trabalhe demais ou que não me dê atenção. Não, é diferente. Eu quero um marido que seja próspero, que tenha planos de vida junto comigo, que possamos construir uma família e que possamos viajar e ter momentos incríveis juntos. Estamos falando aqui só do relacionamento, mas isso cabe para todas as áreas quando se fala em desejo. Olhar para os desejos de uma forma que te traga prazer e leveza. E as pessoas têm dificuldade em
construir desejos, em se permitir desejar, né? Por quê? Porque o primeiro aspecto, que é autoprioridade, é você se fazer a pessoa mais importante da sua vida, não está sendo atendido. E não estou dizendo que você vai prejudicar alguém para realizar seus desejos ou para ser a pessoa mais importante da sua vida. O que eu estou dizendo é, seja a pessoa mais importante da sua vida, compartilhe com aqueles que você ama o seu desejo de vida, una-se às pessoas que estão junto com você e que você confia, que você ama e que te ama, e a vida vai seguir. Mesmo para aquelas pessoas que nesse momento estão sozinhas, é possível sim construir desejos de vida, é possível construir um ambiente em que você possa ser você mesma, ser autêntica e se sentir acolhida pelas pessoas. Total, total, perfeito, Edson. Perfeito, faz todo sentido, né? E o quanto que, nossa, as pessoas precisam ter esse olhar realmente diferenciado aí para a sua vida, para poder trabalhar essas coisas, né? Eu atendi uma vez uma aluna e ela falou para mim o seguinte: eu falei, quais são os seus sonhos? O que que você deseja de vida? Ela não tinha filhos, ela estava na faixa dos 40 e ela parou assim e disse, não sei, eu não sei. Pois é. Então, realmente é uma coisa que falta, né? Ter desejos de vida, sonhar, que realmente, assim, acaba sendo deixado de lado muitas vezes aí. Perfeito. Justamente. Desejos de vida claros e pensando no prazer de viver, você se priorizar ser a pessoa mais importante da sua vida. E um terceiro aspecto muito importante da autoestima é ambientes. As pessoas com quem você se relaciona, os lugares que você frequenta, tem que ser lugares em que as pessoas estão com a vida equilibrada, pessoas que olham de uma forma positiva para as coisas que acontecem e pessoas que vão te incentivar e aceitar você como é. Porque se o seu ambiente não te dá não atende essa necessidade de cuidado, de carinho, de acolhimento e até de incentivo, de permitir que você seja você mesma, estimulando os seus pontos positivos e entendendo que somos seres humanos que temos limitações. Então, às vezes, os ambientes, eles são nocivos para a autoestima por conta de você estar perto de pessoas que te criticam, que não olham para você do jeito que você gostaria e que não te dão esse cuidado, esse carinho, esse acolhimento que todo ser humano precisa. Então, esse é um ponto importante para trazer também. Quando a gente fala em autoestima, antes disso, tem um outro conceito que eu gosto muito de compartilhar com as pessoas, que é tudo na vida é relacionamento. Tudo na vida é relacionamento. Para fazer dinheiro, você precisa se relacionar porque você vende ou você compra, ou você trabalha com alguém, ou trabalha com pessoas. Você tem relacionamento com seus amigos, com a sua família de origem, com a sua família atual, com seus filhos, com seu marido. E tudo passa por relacionamentos. Aprender a se relacionar bem em todas as esferas, em todas as áreas da vida, vai te tornar uma pessoa mais leve, vai te tornar uma pessoa mais conectada com o mundo, e isso vai fazer toda a diferença em qualquer coisa que você escolha fazer, inclusive emagrecer. Aprender a se relacionar e entender que o dar e receber da vida é um processo natural. É um processo que é sistêmico, por assim dizer. O dar e tomar. Então, dar é o que é que eu faço, qual é o trabalho que eu tenho, qual é a quantidade de amor, de carinho e de afeto que eu dou para as pessoas, porque eu dou tudo isso, né? E o que é que eu permito receber? Porque existem pessoas que não estão acostumadas a receber, ou elas não sabem receber, por diversos motivos. Porque nunca receberam, porque aprenderam a ter força e darem conta de si sozinhas desde sempre, porque tem medo de se entregar, de serem vulneráveis e serem prejudicadas ou qualquer coisa nesse sentido. Então, esse buscar equilíbrio nos relacionamentos, buscar equilíbrio com as pessoas é fundamental, fundamental para que qualquer processo de emagrecimento ou qualquer processo na vida dê resultado. Seja um trabalho, seja um relacionamento, seja buscar um objetivo tal qual emagrecimento ou qualquer coisa assim. Então, é um terceiro aspecto muito importante. E Você está aqui a gente... falando de ambiente aí, Edson, só interrompendo. Uhum. Uma das coisas que é mais complicado para esse perfil, né, que mais tem tendência para engordar, que geralmente são pessoas mais emotivas, né? Muitos desses ambientes têm relação com a família. Então, às vezes, é um pai, uma mãe tóxicos,
que quando estão juntos ali ficam naquela reclamação, ficam soltando. Quer dizer, por mais que sejam família, mas assim, você precisa entender até que ponto essa relação me ajuda no meu processo ou ela me atrapalha. E assim, não é você deixar de se relacionar, mas é você conseguir identificar até que ponto, né, essa relação me ajuda, o que eu posso fazer para colocar limites aqui, porque senão você não avança. Eu digo que fica igual uma bola de ferro, você preso ali, querendo ir para frente, mas a perna É, atrasando ali o processo, né, Edson? sim. Os ambientes, eles estão muito ligados ao que a gente falou um pouco antes de dependência emocional. Porque dois conceitos também que é importante ter em mente e que pode bugar a cabeça de algumas pessoas, mas é importante compartilhar. Primeiro, adulto não cuida de adulto. Tá? E quando eu digo isso, isso significa que filho, basicamente, precisa tomar cuidado na relação com os pais para não virar pai dos pais. E aqui é bem profundo, eu fico até receoso de trazer, mas agora eu já trouxe e vou dar sequência. E é Né? muito comum, por sinal, viu? E é muito Sim, comum. muito comum, eu sei disso, a gente lida com isso quase todo dia. E outro aspecto importante pais não cuidam de filhos adultos. Né? Filho adulto precisa ir para a vida. Filho adulto tem que seguir a vida. É o fluxo natural. Isso é, de novo, sistêmico, você pode dizer que isso é bíblico, o que quer que seja, mas os filhos vão e os pais abençoam e seguem a vida. Então, isso está envolvido dentro de conceitos de dependência emocional que a gente aprofunda quando a gente faz, né, Débora, os processos de emagrecimento, quando a gente olha para a vida das pessoas e traz todos esses conceitos, né? E tudo isso acaba nos três conceitos básicos que a gente falou aqui, que são justamente a pessoa aprender a se priorizar, né? Aprender a estimular os seus desejos, que nada mais é do que estimular a ambição, e cuidar dos ambientes. Com esses três aspectos esclarecidos, né, esses três aspectos, o que a gente faz? A gente olha para a vida da pessoa e você vai entender como é que é a vida atual dela, a gente compara com o que a gente tem de referência de vida saudável e, a partir disso, a gente vai entender o quanto que ela está se priorizando, se ela tem desejo de vida ou não, e como que os ambientes influenciam a vida dela. E, a partir disso, a gente vai mostrar os caminhos. E como você disse, né, a gente não cura, a gente não resolve a vida de ninguém, mas a gente dá a clareza, a gente dá a consciência para que a pessoa possa tomar as decisões e as escolhas de vida que ela tem. Que vai para o último aspecto dessa nossa conversa, que é justamente a autorresponsabilidade. A única pessoa responsável pela sua felicidade, pelo padrão físico que você tem, pelos resultados financeiros, pelos relacionamentos, é você mesma. E por que eu falo de autorresponsabilidade? Porque as pessoas, se elas não prestarem atenção, existe uma tendência natural de se colocar num lugar de incapacidade ou de vítima. Vítima da vida, vítima das pessoas, vítima das situações. E isso é muito perigoso. Né? Não estou dizendo que em algumas situações as pessoas não sejam prejudicadas, mas o ser prejudicado ou não, isso passa pela maneira como essa pessoa está enxergando a vida. E quando a gente fala que tudo é relacionamento, tem a ver com isso. Qual é o tipo de pessoa que você está atraindo, quais são os ambientes que você está frequentando. Olha quanta coisa a gente traz aqui de percepção, que a gente poderia aprofundar aqui, né? Poderia chegar muito Profundo! longe. Muito, Ô, muito profundo. Edson, profundo. Eu espero que o pessoal esteja compreendendo aí, ou senão eles estão sendo metralhados com Existe uma. muitas coisas profundas e que a gente sabe que dá resultado. No fundo, Edson, essas verdades ajudam a você parar um pouco, sair do piloto automático e impulsiona você para a ação. É aquela coisa, depois que você vê, fica difícil você desver. E depois que você coloca em prática e percebe que a sua vida fica mais leve, que o peso começa a ir embora, porque você não tem que ter um corpo grande para carregar problemas, você não tem que ter um corpo grande para chamar a atenção. Aí a vida fica gostosa, fica leve, você volta a sonhar, não é? Então, eu estou adorando esses conceitos que você está trazendo, porque eu digo sempre, né? Elas escutam de mim, mas é bom outras pessoas falando para as fichas irem caindo. E começar, e sempre sabendo, o resultado vai vir se você fizer as mudanças necessárias na sua vida.
né? É. Não tem resultado sem ação. Não adianta ter o conhecimento sem ação. É isso que vai gerar o resultado aí no emagrecimento e na vida. Tem uma coisa básica, né, que quando a gente fala de emagrecimento, é que assim, se for olhar bem a fundo, eu não quero emagrecimento, eu não quero emagrecer, mas na verdade o que eu quero é uma vida, uma qualidade de vida classe A. O que eu quero ter é uma vida com mais energia, o que eu quero ter é uma vida com mais leveza, com mais prazer, e isso passa pelo emagrecimento. E assim, uma pessoa que se propõe a entrar num processo de emagrecimento, que é o que está na superfície, que é a ponta do iceberg, ela está mexendo com coisas profundas, como a gente falou aqui, das questões emocionais, das rotinas e dos hábitos, e até mesmo das mudanças de comportamentos que envolvem alimentação e etc., né, que vai fazer com que ela seja uma pessoa muito mais evoluída depois que ela termina esse processo. Porque não é só o emagrecer. O emagrecer é um bônus, Né? é quase que um bônus de tudo que ela traz de melhoria na vida, seja no emocional, seja nos relacionamentos, seja nos resultados, inclusive profissionais, porque a autoestima dessa mulher ela vai elevar, dessa mulher, desse homem. Isso vai aumentar. Não é um processo simplesmente vou cuidar do seu corpo, vou ajudar você a emagrecer, vou cuidar da sua dieta. Não é isso. Aqui tem um processo muito bem estruturado, muito profundo, né, Débora, que a gente, usando os conhecimentos e as técnicas e tudo que a gente traz de lógica da vida saudável, a gente aplica e tem resultados incríveis. Né? E é isso que a gente está trazendo para as pessoas. Por quê? Porque somos bons? Não. Primeiro, porque é coisa do dar e tomar, do dar e receber. Eu gosto de fazer isso, você também gosta, é o que brilha nossos olhos, e a gente faz isso para viver. Eu entrego para a pessoa essa vida classe A que ela merece, e ela vai me devolver isso, né, com a energia, com essa troca de energia que é muito saudável para mim. Seja pelo reconhecimento, seja pelo pagamento que é que tem nesse lugar. Aí tá tudo bem, tudo certo. Não é isso? E eu acho que tem a ver também com a gente repassar o que nos ajudou a nossa transformação, né, Edson? Que Sim. a partir do momento que a gente teve, pelo menos para mim, né, eu acessei esse conhecimento, isso traz tanta transformação, assim, em vários ramos da vida, que você começa a querer transbordar isso e levar para outras pessoas, né? Tipo assim, pô, isso aqui foi bom para mim, me trouxe resultado de vida, melhorou minha autoestima, me ajudou eu digo que a análise corporal foi o início de uma transformação que eu comecei a fazer, a me conhecer, a me aceitar em vários aspectos que eu não entendia, eu tinha conflitos comigo, por que eu sou assim? Aí você de repente, não, calma, isso aqui não é um problema, não é um defeito. Como que você pode usar esse ponto da sua personalidade a favor do seu processo de emagrecimento ou para você conseguir ambicionar coisas na sua vida, né? Sonhar e desejar. Então, é um outro olhar que você ganha e quando a gente faz um processo com alguém na área de desenvolvimento, de relacionamento, de emagrecimento, do que for, a gente está apenas repassando algo que foi muito bom para a gente, né, Edson? Essa é a questão. Isso não é pegar uma teoria e aplicar para ver o que dá. Não, é experiência de vida, de ter passado pelos processos, de ter vivido tudo isso que a gente está falando, que a gente está apenas compartilhando e trazendo para as pessoas, porque a gente sabe que isso funciona. Porque isso já foi aplicado. Você é um caso, né, de sucesso na sua história, de tudo que você viveu e que você trouxe para o que você é hoje, assim como eu. Uma série de questões emocionais, uma série de travas emocionais, de crenças limitantes, né, de não merecimento, de sensação de incapacidade, de não pertencimento, culpa, né? de culpa, de punição, nossa, que a gente foi tratando ao longo da vida para que hoje a gente possa estar aqui. Então, assim, existe muita coisa assim que a gente faz que é para realmente levar para o mundo que a gente tem de bom. Né? Isso faz parte hoje da nossa história e os resultados estão aí para comprovar o quanto que isso é, os resultados da minha vida, né? A vida que eu levo hoje com a minha família, a maneira como eu lido com os meus filhos, com a minha mulher, com os meus negócios, com os meus amigos, com as pessoas, tudo isso é influenciado por essa lógica da vida que a gente está falando aqui, que a gente quer aplicar, a gente aplica, né? Nessa parada, nesse processo de emagrecimento. Então, assim, dá para ter uma vida maravilhosa, independente de você estar começando a partir do emagrecimento ou por qualquer outra causa. O resultado sempre vai ser o mesmo. Uma vida classe A, uma vida com amor, com cuidado, com resultado, com prosperidade, com sensação de realização, com felicidade e leveza. É isso que a gente
prega todo dia. E é isso que a gente aplica na nossa vida, a gente leva para as pessoas. Maravilha, maravilha. Que live rica. Muito bom, Edson. Eu queria agora só resumir, né? Que pelo que você me falou, fui anotando coisas aqui. Então, como ter, né, uma autoestima elevada? Como a gente trabalhar isso? Primeira coisa, se priorizar, não é isso? Então, se colocar como a pessoa mais importante da sua vida, né? Então, cuidar de você. Depois você falou da importância de ter desejo de vida, então buscar realmente ambicionar coisas, e ambição, lembrando sempre que não é algo ruim, é você apenas ter objetivos de vida e você perseguir esses objetivos, e não tem nada de errado nisso, né? Você cuidar dos ambientes, então saber muito bem aonde que você pisa, com quem que você anda, para você cuidar, principalmente aí dos seus pensamentos, dos estímulos que você recebe desse ambiente. E por último, e super importante aí, a autorresponsabilidade, que é você realmente assumir os seus, tipo assim, sou responsável pelo meu resultado. Se é bom, sou eu. Se não é bom, sou eu também. O que que eu posso fazer para melhorar? Isso tem um poder muito, muito grande. Quando você começa a trabalhar cada um desses pontos, a autoestima, ó, é lá para cima, né? E o processo de emagrecimento começa a acontecer e a se manter, que é o principal. Perfeito. É uma mudança duradoura e realmente significativa na vida de qualquer pessoa que esteja buscando esse resultado. Foi um prazer poder conversar com você, né, a gente tocar essa ideia aqui, falar das coisas que a gente aplica, que a gente acredita e que a gente vive, compartilhar com as pessoas. E bora lá, temos muito para viver, bora desejar, bora correr atrás desses desejos, né? Vamos nos responsabilizar por fazer o que precisa, porque a vida tem pressa. É isso aí. Edson, muito obrigada. Adorei a nossa conversa. E vocês que estiveram aqui, muito obrigado pela presença. O Edson está aqui. Eu vou deixar aqui embaixo o Instagram do Edson, para vocês quiserem bater um papo com ele, né, Edson? O pessoal pode Perfeito. acessar você para conversar. E muito obrigada, gente, pela companhia, esse papo maravilhoso. Um beijo, boa noite. Tchau, Débora. Obrigadão. Vamos fazer um print, Edson, aqui para ele Bora colocar lá. Deixa eu ver se eu consigo tirar os comentários aqui. Aqui, vamos. Joia, até mais. Show de Tchau, bola. tchau. Beijo, tchau.